tarde, nono ano. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar das orações subordinadas adverbiais. Mais uma, professora? Mais uma. Eu sei que é muita informação, tá? Mas a gente sempre consegue, né? Até porque a língua do portuguesa é muito fácil, só é a gente exercitar. Vem comigo. Afinal, né, o que são as orações subordinadas adverbiais? Gente, ela exerce a função aí de advérbio. Vocês lembram dos advérbios? Pois bem, nós vamos falar aí sobre eles, tá? E a gente tem vários tipos aí de orações adverbiais. As causais, as comparativas, as temporais, as finais, todas aí incluindo os advérbios. Vamos ver comigo uma por uma, detalhadozinho, dando sempre aquela diquinha para vocês, tá? Peguem o caderno, o lápis, a caneta e vão anotando aí uma por uma, tá? Vamos lá para a primeira. Oração subordinada adverbial causal. Gente, o próprio nome, né, já fala qual é essa oração. É uma oração que exprime uma causa, né? Só de ler também a nossa oração, a gente já entende o que ela está querendo dizer para a gente. Percebam. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então aí eu tenho uma causa, né? Então a cidade foi alagada por quê? O rio transbordou. Essa foi a causa pela cidade ser alagada. Perceberam como é simples? Só é prestar muita atenção aí na oração. O outro exemplo, já que está nevando, ficaremos em casa. Então a causa que vai me fazer ficar em casa é porque está nevando. Simples demais, né? Então, oração subordinada, adverbial, causal, aquela que exprime uma causa. Muito simples, né? Vamos para a próxima? Oração subordinada adverbial comparativa. O nome já está dizendo, né? Quando eu tenho ali uma comparação. Vamos aos exemplos? Nós estudamos como obstinados estudam. Então, eu estou comparando nossos estudos com os estudos dos obstinados. Tem uma comparação, gente, não tem o que pensar, não tem dificuldade. Oração subordinada adverbial comparativa. Se eu tenho uma comparação comparativa. Vamos para o próximo exemplo? Maria era mais estudiosa que sua irmã. Então, eu estou fazendo uma comparação. Eu digo que Maria é mais estudiosa do que a irmã. Então, comparação, uma oração aí comparativa, né? Adverbial comparativa. Professora, tão simples, muito simples, né? O problema é esse monte de nomenclatura aí que a gente tem que lembrar, né? Vamos para o próximo? Oração subordinada adverbial concessiva, ou seja, que indica uma permissão, uma concessão. Observem. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Choveu horrores, mas nós fomos ao parque. Então, existe uma concessão, né? Apesar de ter chovido muito, nós fomos, né? Então, uma concessão, uma oração adverbial aí concessiva. Alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Perceberam? Eles saíram antes do horário, antes de ter terminado. Então, uma concessão. Simples, né? Vamos para a próxima. Oração subordinada adverbial condicional. É aquela que dá pra gente, que exprime pra gente aí, né, uma condição. Vamos observar os nossos exemplos. Deixe o recado caso você não me encontre em casa. Então, uma condição. Se você não me encontra em casa, eu vou deixar o recado. Perceberam como é simples, como é tão simples? Então, quando houver aí essa condição, né, oração subordinada adverbial condicional. Vamos para o segundo exemplo? Você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, perceberam aí a condição, né? Tem que se esforçar para fazer uma boa prova. Então, você fará uma boa prova desde, olha esse desde aí, dando toda a resposta para a gente, né? Que se esforce. Então, existe uma condição, tá? Então, oração subordinada adverbial condicional, porque houve aí uma condição. Próxima, são as orações subordinadas adverbiais confirmativas, né? Ou seja, ele exprime aí uma concordância. Observem. Tudo ocorreu conforme se
esperava. Então, ó, esse conforme aí, né, de conformativa, de concordância, já tá dando pra gente a resposta, né, a explicação, o óbvio da nossa oração. Vamos ver a próxima? Realizamos nosso projeto conforme, né, o conforme aparecendo aí mais uma vez, as especificações da biblioteca. Tem esse conforme aí, gente? Acabou-se, né? A gente já sabe que ela é adverbial, conformativa, sem grandes dificuldades, sem tanto alvoroço aí. Só é observar com calma, né? Estão anotando, né? Por favor. Próxima. São as orações subordinadas adverbiais consecutivas, né? Que exprimem aí, gente, uma consequência. Referente, né? Obviamente, à oração principal. Vamos aos exemplos? O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Perceberam que essa oração já apareceu? Só que eu troquei, ó, a oração principal da auxiliar. Então, quando eu fiz essa troca, já mudei aí o tipo de oração que eu tenho, ó. O rio transbordou tanto que a consequência foi a cidade ficar alagada. Perceberam que houve uma consequência? Então, quando houver essa consequência, oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Gritei tanto que fiquei sem voz. Percebam aí a consequência de ter ficado sem voz, porque eu gritei tanto, eu gritei muito. Então, sem sombra de dúvidas, né, eu tenho aí uma consecutiva, uma adverbial, né, consecutiva. Muito simples, né, gente? Eu tenho certeza que vocês estão anotando aí tanto a explicação quanto os exemplos para não esquecerem. Vamos para o próximo. As três últimas aí, tá? Vamos lá para as últimas. Oração subordinada adverbial final, que exprime aí pra gente uma finalidade. Vamos ver? Sentei-me na primeira fila para que eu pudesse ver melhor. É uma finalidade. Eu sentei na finalidade, na intenção de ver melhor. Então, não tem o que se discutir, né? Adverbial final. Próxima. Oração subordinada adverbial temporal, quando indica aí circunstância e tempo. Observem. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, na circunstância de fechar a porta da minha casa, eu me sinto segura. Então, houve uma circunstância aí, né? Se houve uma circunstância adverbial temporal, tá? Fico feliz sempre que vou visitar minha mãe. Então, toda vez que eu vou visitar a minha mãe, essa questão de tempo aí, né? Eu fico feliz. Então, logo, adverbial temporal, né? Sempre que vou. Olha esse sempre relacionado a tempo, né? Então, temporal. E a nossa última aí, pra gente finalizar, oração subordinada adverbial proporcional, né? Quando exprime aí proporção entre as orações principais, entre a oração principal e a oração auxiliar. Observe. Fico mais esperto à medida que estudo a gramática. Então, vejam a proporção, né? Quanto mais eu estudar a gramática, eu fico mais esperto. Observaram aí essa ideia de proporção? À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Então, conforme o tempo for passando, a proporção do tempo for aumentando, a chuva vai aumentando também. Então, viram como quando a gente lê a nossa oração, ela mesma já dá pra gente aí a resposta do que é. A gente só precisa conhecer, né, as nomenclaturas e, obviamente, os advérbios, tá? A prática de hoje eu vou deixar para vocês resolverem em casa, tá? Então vamos praticar e eu vou deixar para vocês aí esse exercício para vocês fazerem em casa. Na aula passada respondemos juntos. Nessa eu vou deixar para vocês. Vamos ver como é que vai ser essa atividade, tá? Na próxima aula discutiremos juntos. Então, eu coloquei aqui, né, toda a relação das orações subordinadas adverbiais, são várias, né? E coloquei as orações aqui, ó. Cada oração dessa é uma oração subordinada diferente, tá? Então, leiam a frase com cuidado, observem ali o que liga a oração principal para o que liga a oração auxiliar, para você encontrar que tipo de oração subordinada adverbial você tem, tá? Vou ler aqui as orações para vocês. Quanto mais se estuda, essa tá muito fácil.
Quanto mais se estuda, mais se aprende. Ó, foi uma das últimas que eu falei agora há pouco, tá? Responda aí na próxima, a gente discute cada um. Quando os porcos bailam, adivinham chuva. Qual é a oração adverbial que eu tenho aí, gente? Isso é fácil também, tá? Se queres ser aprovado, estude muito. Embora estudasse muito, não foi aprovado. Orações bem parecidas, tá? Mas elas não são a mesma. Prestem atenção aí o que está ligando à oração principal para auxiliar, certo? Ela se vestia conforme dita a moda. Ficou irritado porque foi impedido de entrar. Olha o porquê aí, hein? O carro era tão caro que desistiu da compra. O carro era tão caro que desistiu da compra. O que é que eu tenho aí? Deixa eu ficar calada, senão eu vou responder para vocês. Estude para não travar na prova. E a última aí, mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo ferido. Então, prestem atenção na oração principal. Observem a auxiliar para responder as suas questões, tá? Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Anotem aí os exemplos, que quando a gente vê os exemplos, fica mais claro pra gente, tá? Encontro vocês numa próxima aula e a gente se vê lá. Beijos!